No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os problemas comuns da próstata e quais os sinais que ela pode manifestar no seu corpo. Esse é o canal Urologicamente e eu sou o Daniel Pinto, médico urologista, e estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para poder te ajudar. A próstata, ela é um órgão situado na pelve do homem e ela é responsável pela produção do líquido seminal e também relacionada com a sensação do estímulo no homem. A próstata, de acordo com o envelhecimento masculino, ela pode apresentar 3 tipos de problemas comuns: a próstata inflamada, a próstata aumentada e o câncer de próstata. Nós, como urologistas, devemos rastrear todas essas doenças. E essas doenças se manifestam de formas distintas, mas todas elas têm coisas em comum. Elas podem provocar alterações importantes no ato miccional, podem apresentar alguns sintomas específicos. E também elas compactuam do aumento do PSA. Se você tem o seu PSA aumentado, não associe apenas ao câncer de próstata. Você pode ter essas 2 outras alterações. Hoje nós vamos falar sobre cada uma delas e quais os sinais que elas podem causar no seu organismo. Começando pela próstata inflamada, ou a famosa prostatite. Ela pode ter causas diversas: vírus, fungos e, mais comumente, bactérias. As bactérias elas se alojam no interior da próstata, seja pela corrente sanguínea que elas chegam lá, ou através da ascensão pela uretra, ou simplesmente pela simples infecção urinária. E essa bactéria ela se instala na próstata, causando a sua inflamação e a sua infecção também. Com o passar do tempo, ocorre um aumento do PSA, sinal que esse tecido prostático tem sofrido com essa inflamação. E o paciente pode não apresentar qualquer sintomas, mas nos casos mais exacerbados, ele pode apresentar uma dor pélvica forte, uma dor miccional importante, um desconforto ao permanecer sentado ou simplesmente a ter relação sexual. São sintomas que são compatíveis com prostatite. E a prostatite, ela pode ser consequência de uma relação sexual onde o paciente faz a penetração, por exemplo, no canal vaginal que contenha bactérias, ou ele faça uma penetração anal e não urine depois para minimizar a carga bacteriana que ascende pela uretra. Alguns pacientes têm também próstata aumentada, e essa próstata aumentada pode também obstruir a urina e também causar uma inflamação da próstata. O paciente, quando ele tem acima de 45 ou 50 anos, ele deve fazer o acompanhamento prostático para investigar essa prostatite. E qual o tratamento? O tratamento comumente é um período maior, mais estendido de antibiótico. O antibiótico ele deve ser feito de 14 a 28 dias em média. E o objetivo é combater essa infecção. Por que tanto tempo? Tanto tempo porque esse antibiótico ele precisa de mais tempo para poder impregnar no tecido prostático. E esse é o tempo ideal de combate de uma prostatite. Nos casos de próstata aumentada, elas ocorrem em homens a partir de 45 a 50 anos de idade. E esses homens eles sofrem uma degeneração do tecido prostático. Essa degeneração, costumo dizer que é igual a ter cabelos brancos. Vai acontecer. Com 80 anos, 80% dos homens têm próstata aumentada. E essa é uma degeneração muito comum, é uma alteração muito comum a partir dos 50, 60 anos. Quais os sinais que você pode apresentar? Jato fraco miccional. A próstata ela cresce para fora e também aperta a região da uretra. Esforço miccional. O paciente que chega ao banheiro e precisa fazer muita força para urinar. Paciente que tem hesitância, que é quando ele chega na beira do vaso sanitário e demora a urinar. Pacientes que chegam a colocar a mão na parede porque demoram tanto para urinar que eles se apoiam e descansam ali na parede. Pacientes que acordam no período noturno para urinar também. São todos sintomas de uma próstata aumentada. E esse paciente ele deve fazer o preventivo dele a partir dos 45 anos ou 50. 45 se tiver histórico familiar de câncer de próstata ou aumento prostático,
e 50 anos na população em geral. Como que é o tratamento? O tratamento desses pacientes, nós objetivamos reduzir o volume prostático e relaxar o canal da uretra. Quando nós relaxamos o canal da uretra e reduzimos o tamanho prostático, ele tende, no longo prazo, a apresentar uma micção melhor, mais confortável. E qual é o peso normal dessa próstata? De 20 a 30 gramas. Mas muito depende da forma da próstata. Existem pacientes que têm próstata de 30 gramas, mas uma boa parte da próstata cresceu para dentro da bexiga. Isso causa sintomas muito severos nesses pacientes, onde a medicação, por vezes, pode não resolver e seja necessária uma cirurgia para desobstrução prostática. Alguns pacientes podem apresentar próstata de 50 ou 60 gramas, mas não tem uma compressão uretral, não aperta a uretra, não dificulta a saída da urina. Ela simplesmente cresceu para as laterais e não tem uma repercussão clínica para o paciente. Ele não sente dor ao urinar, desconforto, não acorda à noite. Então esse paciente ele vai ter um curso clínico melhor, mais favorável. Próstatas acima de 80, 100 gramas, já orientamos uma terapia cirúrgica. Nós até podemos começar um tratamento clínico de curto prazo, 6 a 8 meses, e observar. Se os pacientes melhorarem com a medicação, nós já temos um certo tempo para introduzir a ideia da cirurgia, mas que ele deve operar em poucos meses, de forma que ele não deixe a bexiga ficar sofrida. O principal não é a próstata apertar, isso é o de menos. O principal é a falência da bexiga, porque a bexiga passa a fazer mais esforço para poder urinar, e ele vence aquela resistência da próstata embaixo. Então essa bexiga ela precisa ser mais musculosa, ela precisa trabalhar mais. No longo prazo, os pacientes que não são tratados podem sofrer de uma falência vesical. Essa musculatura fica flácida ou fica espástica, muito forte. E aí leva a um desconforto de um segundo órgão devido ao aumento prostático. Então nós teríamos agora 2 órgãos comprometidos, próstata e bexiga no seu funcionamento completo. Com relação à terceira e última patologia comum da próstata, é o câncer de próstata. O câncer de próstata ele acomete cerca de 68 mil novos casos por ano. Desses 68 mil novos casos, 15 mil homens vão morrer por ano devido à próstata aumentada. 1 a cada 6 homens sofrem com câncer de próstata. E o câncer de próstata é uma das patologias mais comuns na medicina. Nós precisamos combater o câncer de próstata de forma intensa. Não podemos perder homens por causa de uma doença combatível. Nós podemos salvar esses homens. Os homens, a partir dos 45 anos, devem fazer o seu preventivo, o seu acompanhamento anual. Ele vai fazer a ultrassom, o PSA, o toque, avaliação por outros exames, porque, na maioria das vezes, o câncer de próstata ele não apresenta sintomas iniciais. E o paciente tem um curso durante anos sem sintomas. Por isso que é necessário preventivo, o acompanhamento prostático, pois senão não saberíamos se havia doença ou não. E esse homem só vai manifestar os sintomas em 10, 15 anos, onde a doença já está muito avançada. O câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não manifesta sintomas, ele é uma doença silenciosa. Passados 10, 15 anos, aí a complicação começa a aparecer. Esse paciente pode ter associado a hiperplasia prostática, pode ter também a prostatite, o que inflama a próstata, aumenta a próstata. Associado ao câncer de próstata, são sintomas muito mais severos. Ele pode ter sangramento ao urinar, ele pode ter obstrução urinária. Nos casos mais severos, onde já há metástase óssea para pulmão e osso, ele pode ter dores ósseas na região do quadril, da coluna, na região do pulmão também pode apresentar metástase. O tratamento precoce ele é fundamental para que nós possamos vir a salvar esses homens. Um recado que eu quero dizer é o seguinte: as patologias são as mais comuns, desde doenças que cursam de forma assintomática
a alterações miccionais. E cabe a você, homem, assistir esse vídeo, compartilhar, curtir, para que mais homens consigam acessar a saúde e saber que o preventivo prostático pode salvar a vida deles. Muito obrigado pela sua audiência, eu fico por aqui, agradeço a sua curtida, a sua inscrição, seus comentários também. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Não só porque ajuda o canal, porque ajuda os seus conhecidos e outras pessoas também, e assim o nosso povo tem mais saúde. Um forte abraço a vocês e até a próxima.